Meu nome é Manuel Di Matteo, eu respondo pela área de negócios da Liferay na América Latina. Eu não vim vender Liferay para vocês nessa apresentação, tá? Eu vim essencialmente provocá-los, né? Todas as vezes que eu vou num evento, eu quero ser provocado, eu quero ver alguma coisa diferente que me faça criar uma cognição diferente, que me faça pensar diferente. Essa palestra, ela sai de um artigo de mais de 22 páginas que eu escrevi, eu entreguei para o Pedro ler e falei, olha, me ajuda com o título. Aí ele saiu com isso. A gente trouxe a importância de eliminar silos, então você tinha marketing e negócios no mesmo palco, a gente bateu muito nesse processo, e no quão lindo é o processo de transformação digital quando os analistas divulgam, né? Você vai nos eventos, é tudo Disney, né? A vida real é isso aqui, até a resolução da foto é ruim, até a resolução da foto é ruim. Eu teria um medo desgraçado de ir numa roda gigante dessa, né? O quão difícil é se transformar digitalmente, né? Então, a gente deixou 5 takeaways, digamos assim, para reflexão. O primeiro deles é, você tem que ter um plano, entendeu? E um plano focado em personalização da comunicação, porque o processo de se comunicar ele é muito ineficiente. Vou dizer por quê. Você nunca conta a mesma história do mesmo jeito para audiências diferentes. Então, essa é a importância da personalização. Se fala de personalização, mas não se fala do porquê da personalização. Esse é o porquê, né? O outro ponto foi mapear os touch points. O Henry Nakamura ele falou sobre isso, do Journey Mapping, não é? Você identificar os touch points com o seu cliente. Acumular informações sobre os eventos. Que eventos é esse? O cara começou a preencher um formulário na web e parou. Por que ele parou? O que você faz com essa informação? Você começa a mapear as fugas dos teus canais digitais. Por que teu cliente não está se sentindo seguro nos teus canais digitais e ele está indo para um canal tradicional? Então, você, quando começa a acumular essas informações, você tem uma ideia. Preparação da infraestrutura tecnológica. Todas as vezes que você faz uma troca tecnológica, você perde energia. Efeito Joule, você tem um retrabalho, dói, né? E o quinto ponto, que eu considero mais importante, é para você fazer alguma coisa, execução. E é aqui que a gente começa a construir uma ideia interessante, no meu ponto de vista, obviamente, né? Por que é tão difícil executar? Por que é tão difícil executar? O que mudou de 2016 para cá? Os militares eles nos têm ensinado algumas coisas interessantes. O exército americano tem se reorganizado para ter mais agilidade. Tá? E tem um artigo do MIT, que tem um screenshot aqui, que não sei o que aconteceu com ele agora, que não existe cenário ideal. O MIT publicou um artigo de como o exército americano tem se reorganizado internamente para tomar decisões mais rapidamente e de mais impacto. E o primeiro item é tome decisões sobre as quais você tem autonomia. E aí eu convido vocês a refletir o quanto de autonomia vocês têm dentro das suas organizações. O quanto vocês sozinhos ou vocês com suas equipes conseguem realmente executar, né? Se a gente for olhar por dentro desse prisma, né, da execução, está aqui o artigo. Primeiro ponto, você depende dos outros. Você depende dos outros. Essencialmente, você depende dos outros. Então, eu tenho que quebrar silos. Eu tenho que chamar as pessoas para perto para executar junto comigo, porque minha autonomia é limitada. Correto? Mas por que o meu problema é maior do que o problema do outro? A gente vive um dia a dia de maluco. Eu não sei se vocês vivem, mas a gente vive um dia a dia que, meu Deus do céu, né? Por que o meu problema é maior do que o outro? E aí vem o core dessa apresentação. Sem um propósito, é muito difícil drivar a execução. É muito difícil você executar no ritmo adequado. Você vai executar. Ah, Emanuel, mas o meu chefe manda e eu executo. Você executa. Você não vai executar num ritmo mais acelerado se você realmente tiver um propósito para fazer isso acontecer, né? Então, a importância desse propósito, frequentemente negligenciado no planejamento estratégico das nossas organizações. E propósito está ligado a indivíduo, tá? Vou passar por alguns itens de transformação digital, porque a gente vai falar sobre o propósito como alavanca na execução desse processo de transformação digital, tá? Se a gente for sumarizar, bem superficialmente, o que é o processo de transformação digital, repense o seu modelo de negócio. É bem simples isso. Vai lá e repensa o teu modelo de negócio. Passa por 2 itens essencialmente. Otimização da experiência do cliente, ou seja, você coloca o cliente no centro da estratégia, customer-centric, não é isso? E o próximo é custos de transação. O que é um custo de transação? Todos os custos que movem a tua empresa. Se você é uma empresa de seguro e o cliente tem que fazer uma vistoria no sinistro, aquele custo de infraestrutura do perito, etc., é um custo de transação.
O custo de contrato é um custo de transação. Salários é um custo de transação. Então, se você otimizar os custos de transação e otimizar a experiência do cliente, teoricamente você está se transformando digitalmente, em um slide, né? Mas o que está por trás disso tudo? O lucro. Duvidam? Se você otimiza a experiência do teu cliente, você promove o loyalty, retenção, provavelmente receitas recorrentes. Se você otimiza teu custo de transação, o que acontece? Você se torna mais competitivo, você aumenta as tuas margens. Então, transformação digital não é hype, é um conceito business? Pô, Emanuel, descobriu a América, parabéns, cara. Talvez eu tenha descoberto mesmo. Não descobri, obviamente. Qual o nome das caravelas? Nossa Senhora, ainda bem que a gente é de TI, negócio, porque já esquecemos de tudo. Enfim, se Digital Transformation não é colocar o cliente no centro da estratégia, mas sim um negócio, você não está colocando o cliente, você está colocando a tua empresa no centro da estratégia. O cliente o Customer Centric é com o propósito de alavancar a tua companhia. É diferente, não é? A gente passa a analisar, digamos assim, a situação de uma maneira diferente. E aí a gente tem um primeiro takeaway. Saber que bandeiras você está realmente defendendo, né? E o caminho que você tem que percorrer e que está percorrendo é o primeiro passo para entender o seu propósito. Por que o seu propósito? Porque o propósito não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. Fernando falou sobre isso ontem na keynote dele, de abertura do evento. A importância de se transformar, de transformar o indivíduo antes da transformação corporativa. Se você não é capaz de se transformar, cara, você não vai transformar absolutamente nada, né? Então, esse é o primeiro takeaway. Dando esse segmento de continuidade, eu queria propor duas abordagens aqui hoje. Uma é uma abordagem individualizada, ou seja, eu vou tratar esses pontos da transformação digital de uma maneira individualizada e depois eu vou contextualizar isso de uma maneira sistêmica. Aí a gente observa os resultados. Ok? Então, vamos falar de otimização de custo-transação. Isso aqui é um prato muito famoso da culinária chinesa chamado carne acebolada, certo? Qual é a receita desse prato? Está lá escrito depois no artigo, vocês se quiserem cozinhar isso em casa, vocês fazem. É 1 quilo de carne e 1 quilo de cebola, fora o shoyu, etc, etc. Você faz 4 porções de 250 gramas, vende essa porção por 40 pila, certo? Tem uma margem primária aí de 460%. Aí o que é que o dono do restaurante faz? Ele chucha mais 2 quilos de cebola na receita, divide em 2 porções, mantém o preço de venda. Cara, que negócio lindo. A margem primária é só para 761%. Você otimizou um custo de transação. Obviamente é um exemplo dramático, né? Você otimizou, mas o empresário otimizou, mas o cliente ficou satisfeito? Eu fico pé da vida quando eu peço uma carne acebolada, só vem cebola na carne. Você pede até para tirar a cebola, né? Tira a cebola da carne acebolada. Olha o crédito da foto, diário de uma gulosa. Eu acho que ela é gulosa por cebola, né, cara? Só tem cebola nesse negócio, né? Carne acebolada é um exemplo. Agências bancárias digitais são outros exemplos. Quem daqui tem banco que não tem mais gerente físico? Eu sou um deles. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Para minha mãe isso é péssimo, né? Clientes da melhor idade, isso é péssimo. Call center app, você liga agora num call center de uma operadora de telecomunicação física, ele te manda usar o app, entendeu? Você fala, velho, se o app funcionar, eu uso, mas se ele não funcionar, eu não uso. Então, se eu tiver uma melhora, vamos supor, na experiência do cliente e otimizar meus custos de transação, teoricamente eu tenho uma chance de ter mais sucesso, correto? Vamos ver então. Cliente no centro da estratégia, Uber. Por que eu estou citando o Uber? Porque é legal citar o Uber, né, velho? Tem 2 empresas legais no Vale do Silício hoje. Na verdade, tem dois grandes highlights. Uber e Airbnb são as empresas mais badaladas hoje do Vale do Silício. O Uber foi fundado em 2008, vocês sabiam disso? Tem quase 10 anos de vida. Sem dúvida, é um negócio digital disruptivo, com alto foco na experiência do cliente. Basta você ter um problema, abrir um chamado com o Uber, para você ver quão rápido é a resposta deles, né? E aí eu tomei a minha liberdade aqui para estudar a empresa um pouco mais a fundo, tá? Eles tiveram 18 funding rounds, né, de VCs, Venture Capitalists, investidores de risco. Levantaram 11,5 bilhões de dólares. Né, e tem startup brasileira achando que vai conquistar o mundo. É difícil competir com essa força, hein, pessoal? 11,5 bilhões de dólares levantados de Venture Capital. Né?
cresceram 17% quarter over quarter, year over year. Ou seja, 2017, Q2 2017, comparado com Q2 2016, 17% de crescimento. 150% na quantidade de corridas. Está tudo maravilhoso, não está? Se eu fosse sumarizar isso que eu estou falando para vocês, está aqui um valuation em 2017 de 68 bilhões de dólares. Primeiro ponto, ninguém pode confirmar um número desse. Eles não são auditados, eles são convenientemente divulgados pelo Uber, tá? Inclusive agora depois do escândalo lá que teve com o presidente de assédio sexual, não é isso? Então você não tem como confirmar os números deles. Juntando algumas peças de vários artigos publicados, eu cheguei nesse trecho extraído do TechCrunch, não é? Eles perderam 3,8 bilhões de dólares em 2016. 3,8 bi. Uma margem negativa de 58%, menos 58%. É isso que se estima os analistas, os especialistas, juntando essas peças divulgadas de mercado. Tá? O que está por trás disso? O que está por trás disso são corridas subsidiadas. Tá? O Uber tem subsidiado muita coisa. Eles têm começado a aumentar a fatia deles para 50% do que o motorista ganha. Né? Isso é muito bonito no papel para o analista, para o Venture Capital lá, mas na prática isso está arrebentando um pouco os caras e a Lyft tem crescido muito lá, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, se eu for sumarizar isso que está sendo dito, você tem esses números, eles estão perdendo 650 milhões de dólares por trimestre. Tá? Segundo os artigos, eles têm 6 bilhões de dólares em caixa. Nossa Senhora, que caixa é esse? 6 bi. Mas se eles continuarem nesse burn rate aí, eles vão queimar isso tudo em 2 anos e pouco. Se eles não fizeram uma rodada de investimento futura. Né? Então, no final das contas, esse valuation de 68 bi pode ser que ele seja fake. Né? Saíram de 50 para 68 bi, aí vocês vão falar de carro autônomo. Ok, carro autônomo é uma das linhas de Research and Development do Uber. Eu acho que eu tenho tempo para entrar no cenário, num assunto interessante, que é, quanto mais você cava informações de empresas que não estão listadas e que não divulgam seus resultados oficialmente, mais perdido você fica. Porque isso é uma estratégia do Venture Capital. Venture Capital é investimento de risco. Né? Como é que funciona o VC? Não sou eu que estou dizendo, eu tive essa conversa com o nosso CFO alguns anos atrás, estava, enfim, bastante gente na mesa, inclusive. O VC funciona assim, ele investe na tua empresa. Depois ele cata o telefone e diz assim, fulano, estou investindo numa empresa tal, compra o produto dele. Aí o fulano liga para o outro e faz, compra o produto. É um grande clube de gente rica, entendeu? Aí todo mundo se compra aqui os produtos. O que acontece com o resultado dessas companhias? Sobem. No curtíssimo prazo. Né? Pô, boom! Só que, qual é a intenção desse processo? Ou o cara quer vender a companhia, ou ele quer fazer um IPO, abrir o capital, ou ele quer levantar mais dinheiro. Então, é um ciclo complicado. E a especulação no processo de levantamento de fundos, de fundraising, é importantíssima. Então, o Uber tem jogado com esse processo especulativo, né? Mas existem, por exemplo, empresas hoje no mercado, como o Airbnb, que divulgaram também seus resultados de maneira conveniente, não podem ser verificados, mas que apontam para um break-even. Tá? Resumidamente, percebam o fade-out. A diferença do Uber para o Airbnb, essencialmente, é que esses caras estão enfrentando uma concorrência muito menor. O Airbnb não enfrenta a concorrência que o Uber hoje enfrenta. Tá? E aí vem o segundo takeaway. Se você se transforma digitalmente, mas você não tem rentabilidade, você não vai sustentar. Não estou dizendo que o Uber não vai sustentar, mas é algo preocupante. Né? Então, a concorrência é uma constante ameaça. Constante ameaça. E não independe do quão disruptivo você é e o quão bem posicionado você esteja. Então, se você é gerente de negócios, se você é gerente financeiro da sua companhia, você está olhando aqueles seus 25%, 50% de crescimento ano após ano e está achando isso lindo, isso é uma tremenda de uma ameaça. Nutrir o ego corporativo é uma ameaça. Buzz em mídia é uma ameaça. A gente tem que estar constantemente com o pé no chão, muito ligado, para não ser atropelado. Tá? Vamos fazer um recap aqui. Né? Por onde é que eu passei? A gente está na jornada, na construção do entendimento desse propósito para se transformar digitalmente. Né? Como é difícil executar. Falamos da importância de quebrar os silos, do lucro como conceito por trás disso tudo, do conceito business, o lucro por trás disso tudo. Né? Nós individualizamos os pontos de inflexão, otimização de custo de transação, otimização da experiência do cliente. Tá? Demos alguns exemplos
Chegamos à importância da rentabilidade, não adianta estar lindo o processo, mas você não ser rentável, e como a concorrência é um grande agente de mudança. A gente dividiu até agora para construir, certo? Eu vou passar agora para uma visão mais sistêmica, que é esse cara aí. Alguém já ouviu falar em teoria geral de sistemas? Muito bom, então. Teoria geral de sistemas é um negocinho interessante. Foi criado nos anos 30 por um biólogo alemão, Ludwig von Butterfly. Baseia no ecossistema natural, ou seja, ele é autorregulável. Todo ecossistema natural é autorregulável e está em balanceamento constante. Certo? Por exemplo, o destino do leão na savana africana está ligado ao destino do quê? Do antílope que ele come? Não. Está ligado ao destino da grama que cresce, que o antílope come e que o leão que come. Então, é um ciclo de contínuo feedback. Né? A física chama isso de termodinâmica, como a energia circula no ecossistema, na natureza. Certo? Ela foi começar, a administração moderna começou a utilizar ela a partir da década de 60, tá? E a TGS, apesar do embasamento científico, ela não tem como objetivo resolver um problema. Ela tem como objetivo te apresentar cenários para que você reflita, né, e você tenha uma visão do todo, e não da soma das partes. Ou seja, você passa a analisar uma organização, indo para o lado administrativo, não como a soma das suas áreas, mas como um sistema, certo? Por quê? Porque ele entende, o Ludwig entende, que existe uma interação tão dinâmica entre essas partes que é complicado você analisar elas de maneira individualizada. Vou explicar um pouco mais porquê disso, tá? Para efeitos de apresentação, a gente vai considerar um sistema, uma empresa, uma organização, ok? E a gente vai usar a TGS como forma de ajudar na explicação desse movimento de massa em prol de transformação digital, blockchain, inteligência artificial. O que está por trás disso aí? Né? Isso tudo tem a ver com otimização de custos de transação. Blockchain é lindo, é peer-to-peer, criptografado, computação distribuída essencialmente. Inteligência artificial, para quem já fez computação, eu já estudou isso alguns anos atrás, isso é batido que só. Isso é mais uma maneira de otimizar custos de transação. Tá? O que está por trás disso aqui? A TGS vai nos ajudar a ter uma visão mais sistêmica. A gente trouxe a visão individualizada, vamos passar para a sistêmica agora. Ok? Para entender a teoria geral de sistemas, TGS, a gente precisa entender as 4 forças que regulamentam isso. A primeira delas é a entropia, ou seja, todo sistema está tentando se destruir. O famoso auto-boicote sistêmico. Né? A gente mesmo, né? A gente se auto-boicota. Imagina os sistemas. Né? São forças negativas, entrópicas. Né? Para que esse sistema seja autorregulável, tem que ter forças que contrapõem essa entropia, forças sintrópicas, né? Ou entropia negativa. E esse sistema ele busca o equilíbrio, a homeostase. E a heterostase é a capacidade do sistema, a partir de uma reação que afete o dinamismo dele, para que ele volte à homeostase. Tá? Mais ou menos isso. Vejam que gráfico maravilhoso. Certo? Imagina que isso aí é um sistema, essas setas vermelhas são as forças o quê? Entrópicas. É uma força limitada, vocês acreditam? Qual o limite dela? A destruição. Né? Essas aqui são as forças entrópicas, elas estão tentando destruir o círculo. Existem as forças sintrópicas, né, os leucócitos. Você tem constantes feedbacks. Esse sistema se retroalimenta o tempo todo, buscando equilíbrio, através de um complexo mecanismo de interações regulatórias, certo? Mecanismos regulatórios que a gente chama. Esse sistema está sempre buscando um equilíbrio através dessa rede complexa de mecanismos regulatórios. Isso é um sistema. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Aviação. Amplamente utilizado na aviação, a TGS. Por quê? Um acidente aéreo. O que é que acontece com um acidente aéreo? O acidente aéreo é uma força entrópica. Normalmente, como resultante da investigação, são evoluídos procedimentos, forças sintrópicas. Esses procedimentos passam por treinamento de pilotos e evoluções de equipamentos, forças sintrópicas. O sistema está voltando ao equilíbrio, certo? Esses mecanismos regulatórios buscam a volta do equilíbrio, até que aconteça uma nova entropia e esse ecossistema volte a esse sistema volte a se balancear. Organização. Uma empresa que cresce muito rapidamente com um planejamento fraco. Claramente forças entrópicas. Como é que há uma sintropia? Ou ela sai do mercado, ou ela é adquirida, e aí você tem um processo de otimização corporativa violento, que é uma força sintrópica, né? Com busca, ótimo, com busca com o objetivo de realmente autorregular o sistema.
O outro, o próprio planeta Terra, não é? A nossa espécie, os humanos, habitam a Terra há 2,5 milhões de anos. Existiam 6 espécies. Isso é o livro Sapiens, né? Existiam 6 espécies de humanos há 2,5 milhões, né? E a única espécie que prevaleceu até hoje foi a Homo sapiens. E a gente figurava no meio da cadeia alimentar, no meio, até 70 mil anos atrás. De 70 mil anos para cá, a gente deu um salto para o topo da cadeia alimentar. Ninguém consegue explicar isso até agora. Qual é a resultante disso? A resultante é que a gente não tem a segurança, por exemplo, de um tubarão, que passou milhões de anos para chegar na cadeia alimentar, e nem de um leão, que também passou milhões de anos para chegar na cadeia alimentar. E o que acontece com essa insegurança do Homo sapiens? A gente é duplamente cruel com a natureza. A gente não tem um conhecimento real dos nossos impactos no médio e longo prazo, né? Isso são forças o quê? Entrópicas, né? A gente está se expandindo, está destruindo, está se vangloriando da nossa inteligência, dos nossos cérebros, chegamos ao topo da cadeia alimentar. E quais são as forças sintrópicas? O planeta Terra está se defendendo. Gases do efeito estufa, poluição, doenças de massa, né? Então, você tem um sistema que está buscando novamente aquele equilíbrio. Só para ressaltar também a importância do equilíbrio. Levaram um sapo cururu. Você sabe o que é um sapo cururu? Não. Tem muito lá no Nordeste. É um sapo desse tamanho aqui, assim. Levaram ele para a Austrália para comer um besouro da cana-de-açúcar. Os colonizadores britânicos plantaram cana-de-açúcar lá, tinha um maldito besouro comendo a cana inteira. E levaram sapos para um controle biológico natural. O sapo come tudo menos o maldito besouro. Certo? Está comendo até cobra agora. Não tem um predador australiano com aquele monte de cobra lá que mata esse sapo. Resumindo, é um desequilíbrio ecológico violentíssimo. Os caras não estão conseguindo conter. Então, percebam como esses agentes alteram dinamicamente tudo. Você achou que ia matar um besouro, está matando tudo, né? E aí eu provoco vocês mais uma vez. Se um sistema é autorregulável, por que algumas empresas falham, né? Por que algumas empresas falham, né? Há 2 possíveis respostas. Uma, o sistema se autorregulando. Ou seja, tem muita concorrência, vamos eliminar a parte dela, né? A outra, as companhias não foram capazes de analisar a situação de uma maneira sistêmica e identificar os mecanismos regulatórios e potencializar esses mecanismos para que esse sistema voltasse ao equilíbrio. Tá? Um pouco perdido essa altura, não? Bastante, né? Porque é o seguinte, a gente não foi educado para ter uma visão sistêmica. Esse é um problema. Você estudou no seu colégio matérias. Você muito provavelmente fez universidade numa área específica. A gente foi educado para ser especialista. Tá? É um problema, a gente não tem essa visão sistêmica. Se é uma visão sistêmica, é ainda mais difícil você fortalecer um propósito. Porque a gente está falando de propósito não de curto prazo, a gente está falando de longo prazo. Longo prazo você precisa ter propósito para manter o heading, né? E a visão sistêmica te permite identificar e potencializar esses mecanismos regulatórios. Se a gente ampliar esse escopo da visão sistêmica para a filosofia e para o mundo do trabalho, percebam que existem poucos chefes e muitos executores, né? Uma fábrica de automóveis, né? Tem muita gente apertando parafuso e pouca gente mandando, digamos assim. Teoricamente, esses chefes têm uma visão sistêmica, enquanto que os outros têm uma visão especialista. Só que o que assusta, a filosofia explica isso, é o seguinte: o cara que está apertando o parafuso, ele não faz ideia da dinâmica que ele está inserido. Ele não faz ideia da dinâmica que ele está inserido. Ele não consegue ver isso. Ele não consegue ver isso. Se ele não tem essa consciência, ele não consegue sair desse processo, né? Quão importante é a visão sistêmica. E aí, meio clichê essa frase, mas ela é o gancho para a gente terminar a apresentação, né? Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, mas as mais suscetíveis à mudança. Então, perceba que Darwin condiciona sobrevivência à mudança, né? E se a gente transportar isso aqui para o processo de transformação digital, a gente teria isso. Transformação digital é mais um marco num ciclo contínuo de mudança, que tem como objetivo, antes do lucro, a perpetuação do negócio. Então, a perpetuação do negócio é uma força motriz mais forte ainda do que o lucro. Eu não estou dizendo que o lucro não é importante. Estou dizendo que o que está por trás de todos esses conceitos marketados excessivamente pelo mercado é a necessidade de perpetuar o negócio, que por si só já seria um bom propósito, né? Se eu fosse deixar 3 takeaways, e eu vou deixar 3 takeaways, eu vou deixar esses 3, né?
quebre os silos. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, ou você não vai conseguir fazer isso dentro da sua área. Se você conseguir desenvolver um propósito, e esse propósito fizer sentido, vai coordenar os esforços de maneira muito, muito mais rápida. Certo? Foquem no indivíduo, foquem no propósito, no why, no porquê. O how aponta, executa. Mas o porquê é difícil responder o porquê que a gente faz o que a gente faz. Né? A teoria geral do sistema nos auxilia a explicar que as organizações elas não visam apenas o lucro, mas a perpetuação do negócio. E isso é importantíssimo. Tá? Transformar-se digitalmente não é uma questão de hype, é uma questão de sobrevivência. Web 2.0 na época, blockchain agora, inteligência artificial, todos esses buzzwords aí, esses processos de massa aí, eles têm como objetivo a perpetuação do negócio. Né? E a transformação digital, e é isso que eu acabei de falar, são marcos num ciclo de mudança contínua. Ontem eu não sei quem estava aqui na palestra do Endo, sobre inteligência artificial. Né? Ele falou o seguinte, ele terminou a palestra falando que ele tinha medo da ignorância humana, não das máquinas. Eu tenho medo do capital pelo capital. Entendeu? Porque todo esse processo de otimização, ele é essencialmente desempregador. Né? Desempregador absurdo. Qual é o limite disso? O capital pelo capital pode nos levar a um estágio de autorregulação do sistema muito forçado. São mecanismos regulatórios que a gente ainda não entende, entendeu? A gente se otimiza, a gente vai atrás, a gente evolui, mas a gente não entende as consequências ainda realmente disso tudo que está acontecendo. Beleza? É isso. Obrigado, então. Obrigado, pessoal. Emanuel, Matheus.